Bom dia, vocês me ouvem? Ouço bem. Então, nós vamos começar, né? Preciso dizer, queria agradecer a todos, né, pelo interesse, por estar presente e tal, se interessar pelo nosso curso, né? Queria informar que esse curso, na verdade, é mais da Flávia do que meu, né? Eu sou, nós temos um caso de relação rara, né? Em que o orientador, na verdade, fez um projeto porque havia o projeto da orientanda e não o contrário, né? Não é que ela foi se enquadrar num projeto meu, mas eu me enquadrei num projeto dela. Criei um projeto para que ela desenvolvesse o trabalho que eu estava fazendo, então é uma coisa bastante interessante, né? Ela começou com certas perspectivas, agora nós temos integrado outras perspectivas, né? Nós trabalhando com a ideia de ressignificação, né? De transformações que de um sistema semiótico para outro tem que se processar porque cada meio tem sua natureza, né? Tem seu jeito, tem sua coisa, né? A principal no nosso caso é que a linguagem escrita ela é linear, né? Uma coisa vai após a outra, ao passo que a linguagem fílmica envolve várias coisas, né? Envolve um ambiente geral, né? Que pode ser imóvel, móvel e pessoas e falas, etc. Então há diferença, né? E a nossa ideia é que a gente não pode dizer que uma é melhor do que a outra, né? Talvez se possa dizer que cada tipo de linguagem, cada tipo de sistema semiótico seja mais adequado para certas coisas do que outras, né? Eu posso usar a linguagem verbal para descrever imagens, né, de uma maneira que a imagem não pode descrever outra imagem, né? Mas eu posso usar imagens para descrever textos verbais, né? E aí a gente não acredita nem que na ideia de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Depende. Em alguns casos, 5 palavras podem valer mais do que uma imagem, né? E há uma série de trabalhos, uma série de coisas, né? De possibilidades de trabalho, né? Então, nós colocamos dizer o mesmo em outra linguagem, né? Em vez de dizer o mesmo em outro sistema semiótico, né? Eu queria retomar um pouco o que o palestrante de ontem falou, né? A ideia da criação, né? E ampliar isso para dizer que quando vai de um sistema semiótico para outro, também há criação, né? Mais adiante eu vou mostrar para vocês um frontispício aqui, né? Que é bem semelhante ao de O Nome da Rosa, e vou lembrar, né, de como a descrição da impressão que uma dada personagem tem diante do frontispício, ela não pode ser representada da mesma maneira pelo filme, né? De certa maneira, o livro causa muito mais impacto, né? A descrição toda que a gente vai, o que o autor vai fazendo, né? A gente vai penetrando ali. Ali tem uma descrição de um ponto de vista de alguém que está olhando, né? Que é uma dada pessoa. Enquanto está sendo descrita ali o frontispício e a reação, nós vamos vendo uma série de coisas, nós vamos caracterizando a personagem, ou seja, quando o filme vai mostrar o frontispício, ele não pode, mesmo que ele faça use todas as técnicas possíveis, né, de traveling, de plano americano, close, etc., por mais que ele faça isso, ele não consegue transmitir a impressão que o texto escrito causou na gente, né? Mas não é uma limitação dele, é uma questão de meio, né? Quer dizer, ele é ótimo para mostrar coisa, mas não para descrever coisa da mesma maneira que uma coisa escrita descreve. Então é interessante pensar nessa coisa, né? E eu tenho mais ou menos, não sei se é uma teoria, mas pelo menos uma proposta da tradução generalizada, né? Agora, por exemplo, o que eu estou falando aqui é uma tradução do que eu tinha pensado, do slide que eu organizei, de alguma coisa. De certo modo, eu estou traduzindo, né, para essa situação específica. A gente pode até ensaiar exatamente o que vai falar, mas jamais vai falar exatamente a mesma coisa, né, que planejou. A gente acaba se traduzindo, né, naquela situação. Nós vamos fazer uma coisa basicamente prática, né? Não vamos propriamente desenvolver grandes teorias aqui, mas apenas mostrar, né, que os sistemas são diferentes e esses sistemas diferentes eles requerem tratamentos diferentes, né? E vamos ver vários casos em que a solução encontrada para essa tradução, a gente usa muito, né, a ideia de solução para todo tipo de tradução,
Eu vou falar dos 3 tipos do Jacobson, porque é um clássico e é bem interessante a gente pensar nisso, né, na intralingual, interlingual e intersemiótica, né? E são classificações interessantes que é bom para a gente pensar. Eu não concordo quando ele fala a tradução propriamente dita, que é apenas aquela, né, entre uma língua e outra. Eu não concordo com isso. Eu acho que não é propriamente dita. É aqui, naquela época, se entendia como propriamente dita. Hoje, se a gente for pensar, na verdade, mesmo de uma língua para outra, as línguas são sistemas que têm bastante semelhanças, né? Se não tivesse, não poderiam ter traduções, mas elas não são iguais. Então, também nesse caso, há transposição. Outro palestrante falou disso, né? De como se usou 2 peixes diferentes para contar uma piada que fala peixe em outro lugar. Há casos também já citados na literatura que dizem que um poema russo sobre 2 árvores, só que era uma árvore masculina e uma feminina. E aí, quando foram traduzir, não podia, né? Porque dava ou 2 masculinas ou 2 femininas, né? Quer dizer, a ideia específica lá. Também eu tenho um caso, né? Há um jogo de palavras no texto que eu traduzi do francês, do Félix Guattari, que eu tive, se eu traduzisse literalmente, ficaria ridículo, né? Não estaria dizendo nada. Eu tive que inventar uma coisa. Eu inventei um jogo de palavras em português equivalente que mostra o jogo de palavras, mas não é com as mesmas palavras, né? Isso é bem interessante. Ontem eu estava comentando durante a apresentação dele que eu não li o que ele escreveu sobre isso, nem ele o que eu escrevi sobre isso, mas que a gente tem o mesmo ponto de vista, né? A ideia da criação em outra língua, né? O que eu chamaria de o sentido da coisa. Então, quando se fala assim, o filme perdeu muito com relação ao livro, ou vice-versa, que há casos também de filmes que viraram livros depois, né? Então, na verdade, não há uma perda nesse sentido, mas há uma mudança de plano, uma mudança de dimensão que leva a alterações que, às vezes, a gente pode, do ponto de vista pessoal, achar menos ou mais satisfatórias, né? Eu, por exemplo, pessoalmente, acho que a descrição do frontispício é impressionante e a imagem do frontispício não é tão impressionante, né? Mas isso é um gosto pessoal, não é que perde, é que a mudança para outro sistema semiótico obriga a certas coisas, né? Há uma questão do meio, né? O meio impõe certas coisas, o material impõe certas coisas, o tipo de, de sistema vai criar certas coisas, mas, de qualquer maneira, a gente consegue produzir o mesmo sentido, embora a maneira de produzir o sentido não seja a mesma, né? Usando palavras diferentes, imagens, etc. Vamos ver, por exemplo, que alguns textos que não estão em um livro podem estar no filme. E vamos tentar descobrir justamente por quê, né? Então, a ideia é essa, né? Esse curso é para ver como é que se diz o mesmo em outra linguagem, né? Não vamos cobrir, obviamente, todas as possibilidades, né? Mas a gente vai tentar ver, quer dizer, o que a gente deveria procurar, né? É a ideia da ressignificação, mas a gente pode chegar ao nível de certas coisas específicas, né? Claro, não vamos comparar hoje o frontispício e a descrição do frontispício é o nome da rosa, mas é interessante vocês pensarem nisso, né? Eu até pus um link aí em algum lugar, posso repetir, quem quiser depois ver um pedaço do nome da rosa, né? Para ver de que a gente está falando, né? Como é que... E aí queria dizer o seguinte, que a qualquer momento vocês podem perguntar aqui no bate-papo público, vocês podem perguntar, quando a coisa for pertinente exatamente ao que a gente está falando, a gente pode até parar e responder ou incorporar aquilo que vocês perguntarem, né? Que assim fica interessante, né? Eu estou começando, mas depois eu vou passar para a Flávia, depois nós vamos misturar, tá? Depois nós queremos que vocês participem diretamente, né? Podemos fazer algumas perguntas de alguma coisa, né? E daí vamos pensar juntos, né? Seria interessante pensar juntos, né? Quando eu mostrar o frontispício, por exemplo, ficar pensando o seguinte, como é que a gente descreveria em imagem esse frontispício? Filmaram, né? Foram para cima e para baixo, fizeram travelings, fizeram não sei quantas coisas para mostrar, e mostram de fato. Mas aí, quando mostra, tem que ter a personagem lá tendo a reação que estava descrita no livro, né? Mas no livro, o que é assim, o cara começa a descrever
fisicamente o frontispício, de repente ele começa a ter uma visão dentro desse frontispício. E aí, o que era uma descrição objetiva de coisas materiais ali, se torna, de repente, uma descrição subjetiva de um estado de espírito da pessoa olhando aquilo, né? E aí isso vai caracterizando a personagem. É interessante como, né, quer dizer, o livro caracteriza a personagem de uma dada maneira e o filme tem que caracterizar de outro. Não há propriamente uma perda, mas há uma mudança, né? E aí, quer dizer, não pode impedir um de ver, quem viu o filme, ler o livro, ou vice-versa, né? Mas em alguns casos, eu acho que seria interessante a gente ver o filme primeiro e depois ir o livro, né? Porque, né? Quer dizer, mas isso para quem tem uma visão mais verbal. Eu me impressionaria mais com o texto escrito do que com o texto visual. Mas alguns alunos, né, se impressionariam mais com o visual do que com o escrito. E a gente vê isso, né? Em alguns casos a gente quer dizer uma reação na internet, se a gente for escrever lá, ó, me diverti, ri muito, não sei o quê, não tem o mesmo impacto de a gente colocar ou um atalho, ou uma abreviatura, ou, melhor, uma imagem, né? De riso, de muito riso, de bastante riso, de cair de rir, né? Enfim, uma série de possibilidades assim, né? Então, tem todas essas coisas. Eu vou carregar agora a apresentação propriamente dita. Na verdade, eu vou começar pelo frontispício, né? Imagina descrever isso, né? No meio tem alguém sentado ali, né? Não sei quantos personagens, não sei quantos tipos, que claro que é um aspecto simbólico, né? Vinculado com a igreja medieval. Tem que pensar nisso. Igreja de uma época, em que época se situa, como é que se situa? Aí, no caso de uma distopia, por exemplo, quais são as marcas, né? Seja num livro ou num filme, que vai mostrar essa distopia. Né? Quer dizer, não é uma utopia, um lugar nenhum, mas é uma distopia, quer dizer, uma maneira de destruir, desconstruir uma utopia, um lugar, um topos. Então, como é que se descreve isso? Né? Escrito, né? E como é que se vai mostrar isso para mostrar o tipo de descrição que a linguagem escrita estava fazendo. Então, agora, passando ao próprio, né? Tá, Nome da Rosa, né? Aqui para ilustrar lá a igreja de longe, né? Já vimos o frontispício. E aí, vamos agora ver esse texto aqui, né? Que é a descrição, a parte da descrição, na verdade, o final, quando termina a descrição objetiva e começa a descrição subjetiva, né? No livro. Habituados finalmente os olhos à penumbra, logo o mudo discurso da pedra historiada, acessível como era imediatamente à vista e à fantasia, observe que falar à vista e à fantasia, né? Quer dizer, já está começando a haver uma transição aí, né? Sabe, a vista é a coisa objetiva, a fantasia de qualquer um, porque a figura, né, é o lugar da literatura, é o lugar de coisa da literatura, fulminou o meu olhar e mergulhou-me numa visão que ainda hoje, a custo a minha língua consegue falar. Vê só que ele está falando exatamente de imagem. Né? A dificuldade de ele falar a imagem que ele estava vendo. Tal. Vi um bolo colocado no céu e alguém sentado no bolo. Então ele não está só escrevendo que ali no meio tem alguém, onde há um banco e a pessoa está sentada. Aí começa a mudar. O rosto do sentado é interessante. Né? Alguém sentado é genérico. Fala o rosto do sentado, com maiúsculo, esse sentado aí, né, adquiriu uma outra coisa. Né? Isso já está dizendo que é algo importante. Né? Quer dizer, sentado assumiu um papel, passou a ser um nome não mais genérico, mas um nome específico. Tal. Aí começa a dizer como é que ele é lá. Era severo e impassível, os olhos arregalados e dardejantes sobre uma humanidade terrestre que chegara ao fim da sua aventura, os cabelos e a barba majestosos que lhe caíam sobre o rosto e o peito como as águas de um rio, em ribeiros todos iguais e simetricamente bipartidos. Então aí nós temos todo um aspecto mitológico, né? E aí eu fiquei pensando, eu posso postar
olhos arregalados e dardejantes numa imagem com certa facilidade. Mas se é sobre uma humanidade terrestre que chegar ao fim de sua aventura, aí fica difícil. Como é que eu mostro com uma imagem que ele está olhando de uma maneira que diz que ele olha sobre a humanidade terrestre que chegar ao fim de sua aventura? Então, as várias limitações. Aqui o Tiago está falando aqui, que se lembra da adaptação de Duna por David Lynch, em que o diretor escolheu filmar os atores e colocar no fundo a voz dos pensamentos dos personagens. Aí o livro tem a série de divagações e introspecções do personagem, e no filme ficou algo até cômico. Então é interessante, né? Quer dizer, o que artifício o David Lynch tentou usar, né? A que recurso ele recorreu para fazer isso? Mas aí, em alguns casos, pode não funcionar tão bem, né? Fica assim, mas como assim? Como é que se põe voz de pensamento das personagens? Seria no fundo, mas o problema é que se pensarem todos ao mesmo tempo, se... Então, quer dizer, é interessante ver como o meio, né, o material, impõe certas limitações, né, que precisam ser consideradas. Né? Ele tinha que mostrar isso porque precisava mostrar, mas como é que mostra isso? Né? Não sei, era 84, talvez agora em 2020 se consiga fazer aquelas animações gráficas e talvez colocar uns balãozinhos com certos pensamentos, mas aí teria que ser pensamentos, né, resumidos, né? É bem curto, não dá para mostrar um longo pensamento, né? Mas é interessante. Então, quer dizer, quando eu fiquei pensando, quando o roteirista vai lá, pega aquilo, tá, eu tenho lá um frontispiece que eu posso filmar. Automaticamente ele está lá, ele é material, eu posso fazer. Mas só que ele está num livro que tem um dado ponto de vista e que descreve esse frontispício de uma dada maneira específica, né? E ele se detém lá para olhar o tímpano, né? Ele fica lá, tal, aquela coisa. É assim, né? Então é interessante, quer dizer, a ideia é observar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, quando nós vamos ver a imagem, agora vamos ver a imagem para a gente comparar com o que está descrito aqui. Olha só. Aí acho que só aumentando, não consegui uma imagem maior, mas se vocês aumentarem para a tela inteira, vocês conseguem ver. Olhando isso, como é que a gente consegue saber se alguém está com olhos dardejantes, etc., né, e olhando sobre a humanidade terrestre no fim? Né? Como é que é, né? Como? Não, não tem como mostrar nesse sentido. Né? Tem que fazer uma série de coisas, tem que pôr personagens para falar, pessoas para dizer, tem que mostrar expressões da pessoa tendo a visão naquele momento. Há uma série de questões a considerar. Então, nós temos que procurar isso, nós temos que perceber quais são os dois tipos de sistemas semióticos envolvidos, para então ver como é que a gente trabalha, né? Como é que se faz isso. E, claro, a gente pode gostar ou não gostar, mas para quem pretende ser analista, nesse caso não tem opinião, né? Tem que ver o que aconteceu lá, que efeito causou. É interessante, né? Mas então, agora vou voltar para. Então, está faltando uma coisa aqui. O nosso objeto específico vai ser esse, está aí, tá, da tradução intersemiótica, vai ser sobre a primeira, como é que fala, temporada. Agora já tem mais, já tem livros, tem outras coisas, tem mais coisas. Então, esse vai ser basicamente o nosso foco. Mas vamos pensar nisso aqui, né? A ideia de signo. Estou falando signo em geral, né? Na verdade, eu trabalho com signo, mas para mim o signo é sempre marcado, é sempre um signo ideológico, é sempre um signo que não é da língua, né? Na verdade, mas da linguagem. Né? A língua terá um repositório de possibilidades e tal, uma combinatória específica, né? E eu vou fazer, quando eu vou falar, quando eu enuncio, na enunciação, vai ser alterada. Né? Quer dizer, ontem ele falou, se eu for traduzir as palavras, eu não vou traduzir o enunciado, eu não vou traduzir o sentido, em muitos casos. Então, ele falou também, saudade e tal. Olha, não tem saudade para nós como a gente sente, mas tem palavra como a saudade que na outra língua, que as outras pessoas, pode ser com duas palavras, com três palavras, pode ser qualquer coisa. O que importa é que isso tem que ver qual é o sentido. Saudade para nós, que falantes da língua portuguesa e tal. Então, saudade para nós é uma coisa específica nossa.
mas outras formas de sentir falta de alguém, né? Em espanhol, por exemplo, dizer te echo de menos. Para mim é fantástico, é uma coisa altamente expressiva, né? É muito bonito ver isso, quer dizer, olha, tu tá me fazendo falta, tu tá me faltando, né? Então, e aí tem, agora, o signo, nesse caso, pode ser traduzido em outro signo, da mesma língua, que não é só o caso de sinônimo, né? Eu estou pensando para o signo, porque é o original, mas eu estou pensando, na verdade, em mais coisas, de frases, enunciados, em textos, etc., que podem ser traduzidos na mesma língua. Por exemplo, tem algumas pessoas hoje pesquisando como tornar as campanhas públicas traduzir para uma linguagem mais acessível, que começam a colocar lá coisas campanha de prevenção, prevenir e tal, aí descobri que algumas comunidades não sabem o que é prevenir no sentido de evitar. Né? Eu sou prevenir de eu vou te prevenir, eu vou te avisar, né? Alertar sobre alguma coisa, por exemplo. Então, essa a intralingual. Claro, a gente dando aula também, a gente faz um monte de paráfrases, não sei o quê, e explica, e usa metáfora, e usa tudo. É uma tradução intralingual, né? Para explicar que palavras a gente usou para dizer o quê. Depois tem a interlingual, né? Acho que não é a tradução propriamente dita, eu acho que é a tradução também, eu acho que é tão válida quanto, mas é interessante tal. Né, e ontem também se viu essa coisa. Eu ainda acho que quando se critica aí, o filme baseado no livro, está se criticando ainda a partir de uma ideia de fidelidade, né? Olha, não foi fiel e tal, como se pudesse ser fiel da mesma maneira, né? Quer dizer, ou digamos, a ideia da correspondência, da equivalência termo a termo, enunciado a enunciado. Não dá, né? Eu tô relendo o Dostoiévski, que estava vendo lá, né? De repente aparece um basta, né? A tradução é basta, mas esse basta não é do russo, né? Aí tem uma nota do tradutor dizendo esse basta é do italiano, né? É de uma peça em italiano que alguém diz basta, etc. Aí fiquei pensando, quer dizer, eu posso deixar o basta nesse caso, mas se eu não explicar, né, ninguém vai entender que esse basta tem naquele momento. Pode parecer simplesmente traduzir a palavra do russo, que é equivalente a basta, e tem basta, mas não. E aí depende, né? Depende de quem está falando, como está falando, em que momento está falando, todas essas coisas têm que ser consideradas. Se quiserem perguntar alguma coisa, está aberta. Pois é, expressões regionais podem se classificar como traduções interlinguais? Eu acho que sim, né? Se a gente for pensar, porque é dentro da língua, né? São formas distintas de dizer, mas quando eu vou. Agora tem que ver isso. É, normalmente, cada expressão regional é típica, claro, é típica da região, por isso a expressão regional. Lá todo mundo entende. A gente só vai traduzir para outra quando a gente vai falar com alguém. Né? Por exemplo, aqui em Pelotas se desmerece para dizer obrigado. Às vezes eu estou falando com pessoas, agora eu já acostumei a falar isso também, né? Já estou há mais de 10 anos por aqui, e aí às vezes eu falo com pessoas de outro lugar e eu uso isso, aí eu lembro, não, aí digo, sei lá, a pessoa fala qualquer coisa, agradece, digo, merece, aí eu tenho que depois traduzir isso, porque merece é uma maneira que se usa para dizer obrigado. Essas coisas. De nada, obrigado não, de nada, ele vai dizer de nada. Mas às vezes eu estou tão envolvido com aquilo que eu não vejo. Ela em si não é tradução intralingual. Eu diria que as expressões regionais são maneiras diferentes de ver o mundo segundo a região, segundo as influências, etc. Aqui, por exemplo, a influência do espanhol, tem do português. Só entrar um pouquinho aqui. A expressão regional, ela vai se tornar tradução intralingual, professor, quando a gente vai explicar exatamente, né, o que ela significa, já que a gente usa a palavra da própria língua para dizer o que é para alguém de fora, de repente. Sim, e justamente isso foi um interlocutor. Vai falar para alguém que não é da região, que é da região, já entendeu? Aliás, tem saído bastante sobre coronavírus, né? Sobre a questão de protocolos. Tem vários memes, cada um em gauchês, em cearês, em baianês, em sei lá o quê, né? Rio de Janeiro e tal, tem também carioquês, tem todas essas. E aí sim, de fato,
ela acaba sendo, né, uma tradução intelectual, maneira diferente de dizer, e aí o que não conhece e tal. E aí vai isso. A Francisco está falando aqui, eu gostei que ele usa a ideia da transmutação. Eu tenho usado bastante isso em tradução há muito tempo. Né? A ideia de transmutar é interessante, porque é mudar em outro lugar, né? Quer dizer, e além de, né? E não tem outro jeito, é preciso fazer isso, né? É preciso fazer essa transmutação. Mas, para mim, o impressionante é o fato de que tudo isso carrega pontos de vista. Né? Quer dizer, quando eu traduzo a expressão regional, né, por mais que eu diga que denada, merece a denada, a pessoa vai entender do modo dela, o denada. Ou não há de quê e tal, dependendo do lugar. Mas ela não vai entender esse merece. Eu também não entendia. Depois de ver e ouvir várias vezes, passar, de repente, a dizer naturalmente, comecei a sentir qual a especificidade disso aqui. Né? Então, isso, na verdade, é muito acolhedor, né? Sabe? Também os uruguaios entram no lugar, depois sai e reparte bien. Isso é uma coisa muito delicada, né? É uma atitude, é um jeito de dizer que tal, até, né? Até mais, não sei o que. Não, ele está, quando diz isso, está dizendo uma coisa específica. E isso é que a gente tem que considerar em qualquer tipo de tradução, na intersemiótica ainda mais. Né? Essa transmutação, ela requer uma série de alterações, uma série de coisas. E aí uma coisa interessante para pensar, né, que a gente, nosso projeto, na verdade, a quem se está dirigindo em cada texto. Quer dizer, quando eu traduzo um texto do inglês para o português, e quando me trazem, eu pergunto, está fazendo de antropologia, eu pergunto, esse texto é para alunos de antropologia ou é um texto técnico para especialistas em antropologia? Aí ele diz, é para especialistas. Então, eu não preciso explicar certas coisas. Né? Se dissesse, não, mas é para alunos, é militar, universitário e tal. Eu teria que alterar isso, a tradução teria que ser outra, né? Talvez tivesse que pôr algumas notas explicando certas coisas. É, então tem que ver isso. A quem a série se dirige, quanto tempo tem cada episódio, por que esse episódio tem, se tem anúncio no meio ou não, se não tem, como é que é. Hoje tudo bem que a gente tem, né, para comprar, né? Tem os play, a gente pode pegar o play e ver como a gente quiser, ver todas, uma atrás do outro, etc. Mas estou falando da situação original de quando se vai mostrar, né? Aqui apareceu assim, sala está quase cheia, deseja preencher essa sessão. Eu não sei o que é deseja preencher essa sessão. Aí aparece iniciar agora. Mas não vou fazer nada, né? Deixa aqui o azul. Então, a gente tem que pensar, né? Se é intralingual, está se dirigindo a outra pessoa. Se é da língua, a pessoa domina um dado modo de dizer, e eu tenho que traduzir para ela, para o modo de dizer dela, que não é o meu. É interlingual, eu estou dizendo em outra língua, eu vou ter que dar certo efeito de sentido. Nós jamais saberemos o que é um samovar, que é o russo, porque nós não somos russos. Mas tem na casa de alguns amigos russos, que pode chegar lá, etc. Mas a ideia do samovar como dentro da vida russa, etc., a gente não pode sentir, a gente pode entender né, desse ponto de vista, mas sentir não. Ou então, a gente pensa em chá no Japão, assim, como chá no Japão é uma coisa. O chá das 5, que na verdade é sempre mais fácil, é outra maneira. Então, quer dizer, tá ruim? Fala que eu sou eu estou ouvindo Eu algum eco. eu estou escutando bem, mas o meu microfone está aberto, eu não sei se atrapalha. Não, acho que não é isso. Parece mais coisa da transmissão. Pode ser meu. Deixa eu fechar alguma tela aqui. Peraí, deixa eu fechar umas guias aqui. Pode ser que eu tenha. Um minutinho. Melhorou? Tá tendo eco. Estou falando e aparece eco.
Fechei tudo. Melhorou ou ainda? Porque eu tô com. Não sei o que é. O Gui disse que é problema de conexão. Eu tô de fone, eu acho difícil que seja o eco aqui. É que eu também estou de fone. Estou de fone alto-falante aqui. Ó. O microfone está aqui perto. Mas eu Será estou que eu vendo que eu fecho? tenta para ver. Pode ser instabilidade, então. Instabilidade da plataforma. Melhorou? Alô? Ficou bom, então. Então era isso. Então era isso. Aí quando for falar, eu desligo o meu, né? Aí tu fala, né? Então, deu certo. A tradução. Então, intralingual, estava falando interlingual, né? Que aí tem que criar uma série de efeitos. Estava dizendo que certas coisas são muito específicas, né? Eu tenho uma amiga australiana, que é tradutora está traduzindo Guimarães Rosa para o inglês, né? Alison Entry, né? Eu e alguns outros somos certos consultores. A gente vai lá, né, ver com ela. E aí tem umas coisas, por exemplo, né, do Guimarães Rosa, em que os vocábulos vão criando certos efeitos sonoros, né, para indicar ações. E aí para ela tentar reconstruir, né? Como é que? Aí ela pergunta para a gente do tipo, quer dizer, o que é que tu sente quando tu vê X coisa em português, né? Para ela tentar dizer o que ela sentiria em inglês, né? Ou seja, a palavra em si, o movimento, a sequência ali, para ela não diz muita coisa porque ela não é brasileira, né? E aí é interessante, eu tenho também uma outra amiga que foi dar aula em Minas, e aí foi dar aula sobre Guimarães Rosa. Aí ela descobriu que os alunos sabiam muito mais sobre a linguagem em Guimarães Rosa do que ela, né? Porque tinha bastante coisa de lá, né? Na verdade, era mais natural, né? Para ela era uma coisa a ser analisada. Para eles era o cotidiano, né? Mais ou menos. O gatinho, né? O gatinho foi embora, mas tá ali. Então, e a intersemiótica, que eu gosto da ideia que fala assim, na interpretação dos signos verbais por meio de sistema de signos não verbais. E aí eu diria também a interpretação de signos não verbais por meio de signos verbais. Né? Quer dizer, de um sistema para outro. Existem casos, né? Já vi no, num dos eventos de tradução a que eu fui, alguém levou um documentário que virou livro. Enfim, então a gente pode pensar nesse sentido. Né? É bem interessante essa ideia, né? De pensar assim. Agora eu vou passar para Flávia. Para mim, basicamente é isso. Eu vi que tem alguma dúvida sobre essa ideia, pare, né? Só para terminar, a ideia a ressignificação, ou seja, recriação do sentido de algo de alguma maneira. Não significa que vai criar com os mesmos recursos, mas justamente com recursos diferentes de sistemas distintos. Agora eu vou tirar o meu, que eu acho que vai dar eco igual. Pronto. A Renata comentou que a Linda Hutton diz que não existe hierarquia, né? Eu acho que era por aí que eu ia começar. Deve ser na teoria da adaptação, porque é mais ou menos isso que a gente vê quando a gente discute sobre livro e filme e série, que agora tem tido mais, né, ultimamente, é sobre a fidelidade ao livro, sobre a superioridade do livro. E como o professor estava falando, não existe essa comparação, não existe uma fidelidade, porque seria uma obra diferente. Tanto o filme, quanto a série, quanto os quadrinhos, como a gente vê hoje, ou a peça de teatro, qualquer que seja a adaptação, ela é uma obra diferente. Ela vem de um outro lugar e ela é para outro público. Então, como é McFarlane que falou, foi em 1995, se eu não me engano,
que quando a gente se foca na fidelidade dessa obra com o texto origem, na verdade a gente fica incomodado com aquela pessoa que fez a adaptação não ter tido a mesma interpretação que a gente do texto origem, né? Afinal, todo tradutor ele interpreta, ele também é um leitor antes de traduzir, certo? Então, aqui o que eu trouxe é mais ligado à visão do Humberto Eco, quando ele fala sobre a diferença de leitores para cada texto. Ele fala sobre um leitor semântico em oposição a um leitor semiótico. E ele diz que o leitor semântico, que normalmente é o do livro, né, é do texto escrito, ele tem muito mais costume de preencher lacunas que o texto deixa com mais facilidade, sabe? Com o texto escrito, o leitor do texto escrito, ele tem mais proximidade do texto e ele se apropria mais do texto de forma a preencher alguma brecha que tem ali. Já o leitor do texto semiótico, né, como ele chama, o leitor semiótico, ele precisa que as coisas estejam mais prontas, é o que Humberto Eco diz, ele precisa que, para que o leitor preencha alguma coisa, ele tem que ter sinais muito fortes de que precisa ser preenchido, entende? Então, o nosso trabalho, o nosso projeto, meu projeto com a professora Dail, é sobre o Conto da Aia. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento sobre a obra, então vou falar um pouquinho sobre o que se trata, que é uma distopia, né? E nessa distopia, as pessoas vivem uma ditadura religiosa muito forte e as mulheres elas não têm mais poder sobre o próprio corpo, então elas são propriedade do governo e trabalham trabalham não porque elas não têm escolha, né? Mas a função delas é mais ou menos ser elas engravidam para as pessoas que não podem engravidar, porque existem problemas com infertilidade por causa do lixo tóxico que existe nos Estados Unidos, porque se passa nos Estados Unidos, antigos Estados Unidos, né? Agora se chama República de Gilead. Então eu trouxe um pouco do livro e do seriado, e do seriado eu consegui o roteiro da primeira temporada, então eu trouxe umas passagens que seriam referentes a essas passagens no livro, para mostrar essa relação da diferença de leitores. Então a gente tem aqui mostrando a primeiro recorte, que no livro é a June, que é a mesma protagonista do seriado, ela tá sozinha no quarto e ela, a mesma coisa que, eu não sei quem foi que comentou aqui sobre mostrar o personagem com a voz falando, né? Que mostra que a gente está escutando o pensamento do personagem. E aqui nessa cena, o seriado faz a mesma coisa, com o que no livro é em maior parte monólogo mesmo. Então, no livro, ela fala aqui no final que que é melhor não falar, né? Que não pode falar muita coisa, não pode fazer muita coisa, porque afinal elas são coisas, né? Elas são objetos, elas não são pessoas. E ela fala no final que ela tem a intenção de durar, já que elas são objetos que não costumam durar muito, né? Tem que obedecer, tem que fazer tudo certo, senão elas são descartadas, como toda coisa. Travou? Me escutam? Travou? Acho que não. Ah, tá. Então, no livro ela fala que I intend to last, eu pretendo durar de uma forma mais sutil. Eu não sei se eu estou travando, mas eu vou continuar em. Pronto. Me ouvem? Ok. A imagem está. A imagem falha? Será que é melhor eu tirar a câmera?
talvez pudesse tirar um pouco, né? Porque senão ela fica tentando carregar. Tá, vamos tentar assim então. Certo? Então, diferente do livro, no seriado ela é uma personagem mais direta, mais revolucionária. E nessa mesma cena, ela fala, em vez de eu pretendo durar, com brechas para tu imaginar o que acontece, o que ela está querendo dizer, em que sentido ela está querendo dizer, ela já, no primeiro episódio, já fala sobre a problemática da filha dela, que ela está sem a filha dela e sem o marido dela, que ela perdeu quando foi recolhida por esse regime, e ela fala diretamente com toda a imagem de pretendendo uma revolução, de bravura. Ela fala que que pretende sobreviver por ela, não durar somente, mas que ela pretende sobreviver pela filha. Então é uma coisa mais direta que a personagem passa, exatamente por isso, pela particularidade do meio em que esse seriado tá, né? Porque o Marcel Amorim que fala sobre a teoria da tradução intercultural, que é a tradução que se foca, que é focada no texto para o interlocutor, para quem vai receber. Então, esse texto ele é focado para a audiência da TV, e a TV, como o professor estava falando, é um meio muito particular, né? Porque ele quebra com a linearidade do... Me ouvem? Desculpa. Ok. Então, o texto da TV ele quebra com a linearidade do autor para o leitor, né? Porque quando um livro é escrito, normalmente ele não tem o feedback do público, certo? Que vai comprar aquele livro para terminar a história ou para mudar alguma coisa, enquanto o seriado ele precisa da opinião do interlocutor desse texto para sobreviver, para continuar, para ter uma próxima semana, um próximo episódio, né? E como o professor já falou também, é um meio muito único, porque cada seriado vai ter características certas, né? Vai ter o número de minutos para o João. Eu não sei, parece que tá todo mundo escutando. Talvez tu atualiza a página, sim. Então, no seriado, a gente tem um número certo de minutos para cada episódio. A gente tem, dependendo do seriado, um número de episódios que é encomendado para uma primeira temporada. Esse tipo de coisa. Então, é um gênero discursivo e ele é muito específico para agradar o público, para agradar a audiência, para chamar a audiência, né? Ele só sobrevive se ele chama a audiência. Professor, pode passar para o próximo. Foi? Foi. Então, aqui eu trouxe outra parte dessa mesma teoria do eco, sobre a diferença de leitores, e ela mostra mais ou menos a mesma coisa sobre a personagem ser revolucionária, sobre a personagem ela desafiar o sistema que está aprendendo ela, diferente do livro, porque a June do livro, a gente vê que ela vai desafiar, ela vai pensar em desafiar mais ou menos ao decorrer da história. E no gênero seriado, a gente precisa chamar o público para essa revolução desde o início, entende? Então, essas duas partes que eu mostro é do piloto, é do primeiro episódio da série. Então, a gente já tem a imagem da June revolucionária a partir do início, para entender, para dar claramente, para ser entregue essa personagem para o público leitor semiótico entender exatamente qual é a proposta dessa personagem, que ela vai tentar trair esse sistema, que ela vai tentar ir contra esse sistema que prende ela, que prende elas todas. Então, no livro a gente tem aqui a tia Lídia, elas chamam, que é mais ou menos quem treina elas para serem essas pessoas obedientes, esses objetos obedientes, certo? O feedback do público transforma o espectador em coautor em algum nível? Sim, eu acredito que sim, porque a partir
a partir da opinião do público, do feedback do público, é possível eles saberem o que vai acontecer, né? O que fazer para atrair mais pessoas, o que fazer para atrair menos. Às vezes existem atores mesmo que dependem disso, existem muitas histórias que surgem disso, né? A gente vê que às vezes tem séries que entram atores famosos para fazer certos personagens. Então, acredito que sim, acredito que seja um coautor. A gente estava, Eu costumo dizer, né, que público de séries televisivas é justamente o público que tem a resposta mais ativa, né? Porque eles mudam até a história de vez em quando, né? Se sim, duas sim, personagens que têm que estar em relacionamento não funcionam, o público fala e tiram e mudam e fazem outras coisas. Então é interessante, né? É coautoria nesse sentido. Coautoria é como um interlocutor, né? Que interfere, né? Então, em algum nível, é coautoria. isso, eu acho também. E agora a gente estava num curso, inclusive a Renata Casarini estava também, sobre a ministrante falava muito sobre a série Twin Peaks e ela falava muito sobre, eu não sei quando era essa, porque teve muitas temporadas nessa série, eu não acompanhei, mas existiu uma temporada que parece que foi acompanhada assim pelos fãs por fóruns, na época dos fóruns, e era ativo assim a participação dos fãs, sabe, de dizer o que continuar com o que não continuar, e eles mudavam realmente tudo pelo público. E faz sentido, né? Porque o seriado ele precisa do público para continuar, para ter um final, né? Por isso que a gente vê tanta série sendo cancelada, às vezes é por não ter por não ter público acompanhando mesmo, né? Então aqui nesse recorte a gente tem também uma parte que é, vamos dizer, reproduzida, não exatamente, mas vou usar essa palavra, então, reproduzida, porque é inspirada nessa parte do livro, essa cena, que é essa treinadora, né, da obediência delas, ela fala que não é para falar com a família para a qual ela vai trabalhar, entre aspas, né? E diz para June, para essa Aya, tentar ver pelo lado deles, porque eles não conseguem ter uma criança e ela consegue. Então ela tenta passar a visão como se essa Aya, como se essa mulher objeto, ela fosse privilegiada de alguma forma. E no seriado ela fala isso, né? Fala que não é fácil para a família. E a voz, essa voz do pensamento, né? Essa voz do monólogo da June fala boo fucking who. Ou seja, uma coisa, um deboche, né? Meio que ela sabe que o privilégio não é dela, né? Ela sabe que o privilégio não tá nela poder ter filho, mas na liberdade deles, também entre aspas, para quem conhece a série, mas muito mais Porque há liberdade do que é. uma distorção, né? Aí há uma coisa de dizer que, na verdade, quem é escravizado é quem tem privilégio. Sabe? Exatamente, exatamente. Coitadinho dos escravizadores que não podem ter filho, né? Sim, exato, Tu né? não importa. E o deboche é muito bom, porque realmente faz a gente, quem não tá acompanhando, né, a história, quem não tá entendendo a história, já tá entregue ali pro público que é para ser debochável, vamos dizer, né? Ele é para se fazer piada do privilégio que essa mulher tá falando que ela tem, porque todo mundo tá vendo que não é dela o privilégio. Essa ideia, Thiago, É por favor. engraçado, né? Ela está num ponto de vista completamente oposto e fala, tenta pensar no assunto do ponto de vista deles, mas ela não tem como pensar do ponto de vista deles de forma alguma, porque ela não é eles, ela está em Sim, outra sim, ela situação. tá em outra posição até, né? Em outra posição. E então acho que pode passar para a próxima. Ah, sim, mas tem aqui, ó, o Tiago estava falando também da tradução intercultural, né? Ele fala das adaptações do Akira Kurosawa, né? Trono Manchado de Sangue, que é uma adaptação de Macbeth. Então, isso também é uma coisa interessante, porque aí é igualmente seria inter, interlingual, né, nesse sentido. Vamos considerar o cinema como uma linguagem, né? Então seria uma interlingual, quer dizer, contar do ponto de vista japonês uma história
da Inglaterra de certa época. Não é que isso também, quer dizer, é dentro do mesmo tipo de sistema, mas culturalmente é outra coisa a considerar, né? Também tem que pensar nisso. Eu estava pensando depois, né, quando a gente vê esse seriado aqui com legenda, ou sem legenda, etc., a nova adaptação que terá que ser feita, né? Quer dizer, esse aqui do como é que tu traduz isso em português, né? Se fizer, né? Então, né? Aí seria mais uma outra coisa a considerar, né? Que faz a tradução dentro do mesmo sistema, mas dessa vez interculturalmente, né? Sim. E a outra coisa que eu estava falando aqui também é a ideia do Francisco, né? O som interno da mente da personagem só é visto pelo leitor e espectador, né? Quer dizer, essa ideia de que o espectador vê uma série de coisas. E aí é interessante, porque no meio filme que eu posso ver uma série de coisas, mas na escrita é preciso mostrar, né, dizer de alguma maneira que as personagens não estão ouvindo o discurso interior das outras, né? Quer dizer, elas não estão ouvindo, é preciso dizer, né? Quer dizer, o próprio meio vai fazer isso. Sim, é para passar? Pode passar. Aqui eu vi a Gisele colocando interlingual, intercultural e intersemiótica. O intercultural, ele não está incluído na separação do Jacobson. No Jacobson, ele fala intralingual, interlingual e intersemiótica. O intercultural, ele vem do Amorim, talvez de mais, né, teóricos, mas aqui a gente tem a definição do Amorim, que é isso é mais atual, né? É sobre preparar a obra para o leitor, exatamente, para o pretendido leitor, né? A gente fala de ressignificação. Ressignificação é isso, quer dizer, como dizer aquilo a outro, né? Pode ser em outro meio ou no mesmo meio, né? E porque tem isso, né? Se a gente pensar Handmaid's Tale em inglês e depois a tradução para o português, ou dublado ou legendado, também haverá outras adaptações. E aí sim vai entrar a questão cultural, né? A questão cultural sempre está presente, né? Porque se eu não entender agora da cultura americana, eu não posso entender por que eles fizeram a distopia passando nos Estados Unidos de uma dada maneira. E por que escolheram um nome específico para um novo nome é significativo de uma série de coisas. Né? Porque passou um tempo analisando só o nome, né? E que terra é essa que eles deram esse nome? Porque... E aí, claro, né, a questão do meio, mas também a questão da cultura. Aí, se a gente for pensar na cultura, nós podemos pensar até a questão do acesso. Quem tem acesso a livros para ler e quem tem acesso a seriados, né? A gente pode pensar nesse sentido também, né? Quer dizer, é outro público nesse sentido. Mesmo que alguém tenha acesso aos dois e veja, ele vê como espectador de uma maneira e como leitor de outra, né? Isso do eco é semiótico ou semântico, porque o meio, de certa maneira, condiciona, impõe. Agora eu entendi que a Gisele estava respondendo ao Tiago. Eu acho que a gente não precisa separar exatamente em uma forma, né? Eu acredito que é possível encaixar no intersemiótico e no interlingual, né? Como o professor falou, essa situação do Macbeth. Então, agora eu entendi. Realmente um grande desafio. Eu tenho usado minha pesquisa. A maternidade, tratada na antiguidade como função primordial na mulher, como destino biológico, me parece muito pertinente no caso de The Handmaid's Tale, a Renata falou. Eu acho que é muito pertinente, já que é uma coisa muito baseada na Bíblia, né? O nome Gilead, ele tá na Bíblia, não lembro exatamente em qual contexto, mas ele é uma cidade bíblica, e a lei, né, a grande lei que faz a existência dessa função das aias, ela tá na Bíblia também. Então, eles usam da Bíblia com um sentido bem distorcido, com a interpretação que eles querem, né, os criadores desse regime, para dar credibilidade, né, à existência dessa dinâmica toda, assim, cruel. Então, aqui eu foco bastante na comercialização, nesse slide, na parte exatamente do que o meio precisa, né? Porque a gente toma para fazer esse estudo
a gente toma o meio como a língua, como a linguagem, né? Que ela é passada. Então, muito bom, professor. Gilead significa o monte do testemunho. Isso, Então, eu não sabia exatamente onde era, mas eu sei que vem da Bíblia, né? Ela tem muita coisa baseada na Bíblia, tá? mas o impressionante, né, é que a Renata fala, né, a maternidade tratada na antiguidade, mas não, tratada hoje, né? Inclusive, está até uma briga no Face com isso, né? Que há certas mulheres que estão numa campanha dizendo que isso não é nenhuma obrigação, né? Quer dizer, agora não é destino, mas virou também obrigação, né? De certo modo, né? Ficam cobrando, né, sei lá, de novo, né? Depois em 2020, enfim. É tanta coisa, né? Tá, então. Como eu falei, no meio série, a gente precisa muito do apoio do telespectador para o meio sobreviver, né? Para o meio existir, para aquela obra existir. E aqui em The Handmaid's Tale a gente tem algumas mudanças também. Como a gente está falando exatamente da primeira temporada e do piloto, eu vou me prender a isso, porque depois disso a gente vê muita outra coisa que a obra abre também, que a história abre, né? Para além do livro. Aqui a gente tem então a personagem June, que é a protagonista, e o personagem Nick, que é quem acaba formando um casal, né, com ela, no meio seriado. Porque na televisão a gente sabe que o telespectador tem certas coisas que atraem, né, o grande público. E, em geral, seriam aquelas coisas: violência, nudez, casal, sabe, diálogo, essas coisas assim que agitam mais ou menos a narrativa. Então aqui a gente vê que eles criam isso. A gente vê que eles colocam o Nick, que é um personagem que existe sim no livro. Ele é um superior, né, desse sistema. E eles trocam certos olhares no livro. Ela descreve que ele dá umas olhadas para ela olha de volta e coisa e tal. E existe um contato, mas o contato é muito menor, sabe? O contato que existe, ele é monitorado pelos donos da casa, pela dona da casa. E eles mesmo, o romance deles, se dá exatamente. Eu tenho que abrir a câmera, não entendi. Desculpa. Pode abrir agora a tua. Então, no livro, esse contato ele se dá por olhares e por toques muito, muito sutis, assim. Enquanto na série eles criam, a partir do primeiro episódio, um contato mais direto. Eles se conversam, assim, eles se falam, eles trocam mais olhares, mais do que olhares, entende? Muito mais do que mostra no livro, porque teoricamente esse telespectador da TV ele precisa de mais coisas para entender que é um casal, para torcer por aquele casal, né? Pode passar, professor, pro último. Então, é interessante perceber bem isso. A questão de adaptação ao interlocutor, ao público. É público, mas é interlocutor, né? De qualquer maneira, é um interlocutor qualquer lá, específico, né? A quem cada coisa está falando. Espera aí que isso aqui aumentou alguma coisa. Ah, tá. É isso. Então, tá, esse é o último recorte que eu trouxe, eu acho, né? E aqui também é sobre a comercialização da história e mostra as aias, mostra a June com algumas das companheiras aias. E aqui a gente tem uma cena em que elas sentam no muro, que também é famoso da história, o muro, mas elas sentam ali vindo das compras, né? Que é, na verdade, é o único momento em que as aias podem sair de casa, é para fazer as compras da casa, porque a aia, não simplesmente por liberdade, né? Mas elas vão supervisionadas e vão em duplas para uma supervisionar a outra e coisa e tal. É o tempo todo sendo policiada. E eles falam que a Aya ela vai fazer as compras porque tem que pegar sol, né? Porque tem que sair um pouco para ficar saudável,
como incubadora, não como pessoa, como incubadora, é importante isso, né? Para ter condições de ter aquele filho. Então, aqui a gente tem uma cena em que elas param e conversam, assim como outras cenas em que elas conversam indo para o mercado. As mulheres não podem ler, né, nessa história, então todos os mercados eles têm uma figura de peixe, uma figura de pão, uma figura de carne, para elas saberem onde ir sem precisar ler, como se elas não tivessem lido há 5, 10 anos atrás. Eu não tenho exatamente há quanto tempo começou o regime, mas a gente sabe que é entre 5 e 3 anos, mais ou menos. Então, elas eram mulheres que trabalhavam e, mesmo assim, elas são colocadas nessa situação de não sabem ler, como se elas fossem desaprender, né? Mas nessa cena que a gente tem, então, são elas conversando, o que é uma diferença com que a gente tem do livro, porque no livro a gente vê que esse chapéu delas, não sei bem como chamar, mas essa coisa que elas têm na cabeça, a gente vê que é muito maior, que é exatamente para não permitir que elas olhem ou se falem, sabe? É para não permitir que elas interajam com ninguém, nem entre elas mesmas. E no seriado isso já é transformado numa coisa menor, porque o telespectador ele precisa de mais diálogo, né? Uma, uma coisa gigante que vai deixar só em monólogo a série não vai chamar tanta audiência, porque talvez fique um pouco chato, talvez fique um pouco parado, só a voz dela. Então eles fazem com que isso diminua, com que essa coisa da cabeça diminua, para que elas possam se olhar durante o caminho, para que elas possam conversar. E na série a gente já vai vendo que tem muito mais aias contra o sistema, assim como ela. E no livro a gente não vê tanto, porque não que elas não sejam, mas porque a gente não vê esse contato, né? A gente não tem esse contato entre elas. Então, E aí é interessante, quer dizer, para mostrar que há uma repressão, que tenta impedi-las de falar, mas mostrar que elas se rebelam e falam, a série, né, o meio fílmico tem que alterar coisas, né? Quer dizer, ele não tem que ser fiel ao que está descrito no livro, mas ao que está sugerido no livro, né? Quer dizer, como eu dizer que pessoas que não podem falar nem pensar, etc., passam a pensar e falar, né? Num livro, tu vai descrevendo linearmente a coisa, vai criando um clima, vai sugerindo sem mostrar. Mas uma série não tem como não mostrar, vai ter que mostrar. E aí qual é o artifício, né? Como é que, né? Aquilo, retomando aquilo lá do Kurosawa, por exemplo, Kurosawa não contou a mesma história. Kurosawa contou uma história diferente, passada de ambiente diferente, mas que tinha digamos, a moral da história era basicamente a mesma, né? Quer dizer, esse modo ele mostra que Macbeth ou o trono japonês compartilham de alguma coisa, né? Em termos de, no caso lá de manchado de sangue, etc. Compartilham de alguma coisa, mas não é a mesma, não pode mais ser a mesma história nesse sentido, né? Mas uma história baseada em. Hoje há teoria de tradução que já estão falando que o texto base, né, para traduzir, o texto de que se partiu, o texto fonte, na verdade é uma das fontes, né? Quer dizer, ele não é a única fonte, porque na hora que vai traduzir vai haver interferência de uma série de coisas e a gente está vendo, inclusive, interferência em termos do meio, né? Como é que o meio vai mostrar certas coisas, o que se espera, né? E é isso, eu acho que arrebenta completamente a ideia de que entre o sistema semiótico teria que haver fidelidade aí. Que fidelidade? Fidelidade a quê? Tanto no livro quanto na série, o que está em jogo, o que está voltado ali, o que está envolvido, o que está acontecendo. Mas não precisa seguir literalmente uma trama, né? A intriga específica. O que interessa é mostrar aquilo. Né? Bom, a gente também pode pensar no Games of Thrones, né? Que tem uma série que acho que vai acabar virando parte do livro, né? O final do livro. Enfim, né? Também outras relações. Mas é interessante, né? Esse tipo de trabalho, quer dizer, para a gente pensar como é que que tipo de transformação é preciso fazer, mas principalmente para adaptar a outro interlocutor, né? Que, claro, nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de tipo de interlocutor, né? A ideia, né, das tipologias e formas de traduzir, né, que foi comentada aqui também, né? Quer dizer,
não é que o tradutor para o filme vai lá, lê o livro e faz uma coisa. Não, aquilo vai ter um roteiro que tem interferência de mais de uma pessoa, que vai sendo alterado por uma série de coisas, que pode ser alterado depois pela interação do público, né? Quer dizer, há todo um contexto específico para tratar. Então não adianta, não tem como comparar e falar de hierarquia, de superioridade, disso, daquilo. Claro, a língua falada, né, assim, é o decodificador universal. Nós podemos falar verbalmente de qualquer coisa. Quer dizer, verbalmente, o verbal geral que eu estou falando, né, em Libras também. Né? Tu pode falar, esse tipo de linguagem é uma linguagem, né, que pode falar das outras com certa facilidade, as outras não falam dela, mas podem mostrar. Né? E aí nós vemos essa dificuldade, né? Quer dizer, não é só a interferência do público, mas o tipo de público. Quer dizer, quando eu sento também a situação de circulação, quando eu sento para ler, não é o mesmo momento que eu sento para ver uma série. Eu posso ver uma série mexendo no celular, mas eu não vou conseguir ler um romance, né? Com o celular, usando o celular. Quer dizer, eu vou conseguir, só que eu vou me dispersar, ficar indo e vindo, eu não vou conseguir ler tão cedo, né? Eu tenho que largar tudo e ficar só lendo ali, né? Então tem uma série de coisas, né? Como atrair atenção, como criar para a situação, quer dizer, como trazer, né? Para ali, como é que, né? E também, claro, que a gente pode influenciar o público, né? Sabe? De certo modo, a gente, né? Também o Ivaldo está falando aqui, que a gente, o público é conduzido com música, fotografia, movimento de câmera, então não tem, não, assim, ele não tem muita escolha, mas ele vai sentir e ver o que os criadores do filme e série querem, mas para conseguir isso, os criadores têm que também dar o que o leitor espera, né? Quer dizer, o leitor vai ter que ser agraciado com alguma coisa para ser conduzido a isso, né? Para ser levado pela mão. Como é que ele faz isso para levar pela mão? E aí tem hora que não tem escolha quando está vendo, mas tem escolha na continuidade, né? Ou seja, cada episódio não tem a interferência direta de alguém que naquele momento não gostou de algo ou reagiu contra, né? Mas o outro vai ter, né? Então, quer dizer, cada um não tem a interferência direta, mas todos os outros têm. Então, acho que é uma coisa meio mútua, né? De certo modo, é aquela coisa que fala assim, porque a TV leva as pessoas a pensar certas coisas. Mas aí o pessoal da TV também fala, mas quando a gente tenta mostrar outra coisa, as pessoas não querem, né? Quer dizer, o público espera que a gente diga certa coisa que para ele faz sentido. Né? Então, é um trabalho complexo. Aqui Sim, tem um comentário de Guimar falou. Ainda falamos de fidelidade na tradução. Eu achei muito legal porque a gente tem isso, né? De ligar esse assunto, de falar que já é uma coisa antiga, é um assunto antigo, sim. Mas se a gente vê o grande público, os comentários do grande público sobre série, sobre filme, tem tanto filme de super-herói, né? Filme das sagas que a gente conhece, da saga Harry Potter, da saga Jogos Vorazes, né? Que são as coisas populares, assim, se a gente for parar para conversar com o grande público sobre isso, ainda vai ser sobre as diferenças, né? Sobre as coisas diferentes do livro e vão dizer que a adaptação é ruim porque não foi igual ao livro, porque cortou certa parte do livro. Então, eu concordo que seja uma coisa antiga, mas se a gente for ver hoje em dia ainda é o grande assunto, né? O assunto norteador dessas discussões. A Renata falou que é muito importante no cinema, né, a trilha sonora e a luz. E eu concordo, eu estava vendo agora, eu terminei de ver aquela série Dark, e é uma coisa impressionante, assim, como eles mudam o contexto de tempo, o contexto de universo. Só pela luz a gente consegue saber onde está, os personagens estão um pouco diferentes, mas é em maior parte pela luz que a gente sabe quando mudou o lugar, né? Quando mudou alguma coisa. e na verdade, ninguém fez a série para alguém que veja a série e leia o livro. Não necessariamente, né? Quer dizer, pode acontecer, né? Então, o problema é esse. Quando a gente viu o livro e espera que o livro tenha essa fidelidade, a gente não está entendendo que é uma adaptação, que é uma reinterpretação, né, daquilo para um novo meio, né? E como o meio condiciona. O meio, quando eu falo, é o meio em geral, não é só técnico. O tipo de interlocução que existe ali. Eu, por exemplo, não gostaria de ver, quando eu vou ver uma série lá policial, que fosse como um conto policial de Allan Poe, né? Contado daquela maneira, porque isso ia cansar, né?
Eu quero justamente uma coisa que eu possa consumir rapidamente, né, sem maiores problemas, porque eu estou vendo a série para distrair, para sei lá o quê, não é a mesma coisa. Ah, vocês estão falando também agora do som e da luz como conteúdo. Sim, tudo, a montagem, né? Não é que vai lá e filma simplesmente, é toda uma montagem, é todo um trabalho de organização daquilo de acordo com esse público e a necessidade dele, e até as necessidades mutantes, né? E aí outra coisa interessante aqui, tá falando do Vampiro de Düsseldorf, que, o Thiago, né, que nós sabemos que o assassino está próximo da cena ao ouvir que ele está assoviando um trecho da ópera Peer Gynt. Então é interessante, né? Quer dizer, que tipo de coisa se põe ali para indicar o quê, né? Quer dizer, esse tipo de trabalho. De um lado, o próprio meio. Agora, é mais difícil quando tu vai pegar outro, por exemplo, estava falando lá sobre escrever, né, como escritor, o roteiro, né, escrever como escritor e traduzir. Né? Eu acho que há uma diferença, né? Quando tu vai escrever como escritor, tu tem uma liberdade que na tradução tu não tem, e na interpretação também não tem. Mas se a gente for pensar no nosso caso específico da Handmaids, né? Primeiro que dá para ver que, na realidade, o sentido geral dessa distopia, de como ela é e tal, está mantido na série. Agora, a série não pretende fazer uma reflexão como um livro faz, e a série não é linear, né? Ela é diferente. Filme, série, etc. Cinema é interessante porque ele tem só três lados. Nós somos o quarto lado do cinema, né? Sabe? Tem direita, esquerda e frente. O fundo somos nós. Nós é que reconstituímos aquilo. É diferente do livro. A gente não costuma parar, não vamos parar quando a série está passando, parar para voltar para reolhar, né? Claro, a gente pode gravar e depois fazer isso, não é isso que eu estou falando, mas na hora específica que se está assistindo, né, normalmente a gente vê, passa, acabou, né? Então, também tem isso, né? O nível de atenção, o nível de concentração do leitor com relação, né, a cada meio, a cada coisa, como é que vai ser, né? Quer dizer, como é que se coloca, né? Eu posso pôr luz e isso e aquilo para criar um ambiente que no livro foi descrito em 6 páginas, né? Sabe? Foi descrito em 6 páginas. Mas tem que ser, porque lá não tem ninguém assistindo, né? E não tem como mostrar, tem que descrever o tempo inteiro, né? E também uma coisa interessante, como é que a série acaba influenciando o livro, né? De alguma maneira, né? Acaba influenciando o livro ou mesmo que não influencie o livro, influencia a nossa visão do livro, né? De como a gente vê o livro depois da série, né? Que novas coisas se descobrem, né? Eu tenho dado um exemplo, né? Agora tem saído cada vez mais traduções, né, do russo, de texto de Bakhtin e tal, e a gente que já foi lendo em várias línguas há muitos anos, né? Vai vendo que cada uma, não importa se foi direta do russo ou não, mas de qualquer maneira, mesmo duas direta do russo, da mesma coisa, nos mostram nuances que cada tradutor foi ver, né? É também o que o Botelho falou, a ideia de que se tu dá para dois tradutores, eles vão traduzir diferentemente, eles vão ver ressonância diferente. Nenhum está errado, mas é claro que há diferenças de ênfase, né? Quer dizer, diferenças de como mostrar isso, né? Quer dizer. Ah, Eu queria trazer antes da gente terminar. o debate aqui tá bom. O debate aqui no bate-papo está ótimo. A série propõe para o material fonte, que é realmente pertinente uma adaptação, já que a história do livro termina na primeira temporada. Né? Então, é o Tiago, a Michelle, o uso da luz, do som e luz, vai de encontro à descrição detalhada do ambiente pelo autor, de forma a nos colocar a cena. Sim, exato. Quer dizer, uma descrição longa que vai explicando uma série de coisas, ela é transformada em mostrar tudo isso. Né? Quer dizer, enquanto a língua escrita descreve, a língua fílmica mostra. Né? Mostra. Assim, porque o Francisco está falando, nós já aprendemos a ver o filme e a série. Ele está lembrando da história da primeira projeção do Chegada do Trem na estação dos Irmãos Lumière e os espectadores se assustaram com a aproximação do trem. Mas isso aconteceu depois, por outro motivo. A primeira vez que passaram em algum lugar do interior da Índia o desenho animado do Pato Donald, quebraram tudo lá, porque pato não fala, né? Pato não fala, então isso era uma ofensa, era uma coisa grave. Como assim? Isso é um absurdo, né? Pato não pode falar. Né? Então, há uma série de
Assim, o Edivaldo está falando que não é. Eu fiquei pensando nessa questão no sentido de autoria, né, nesse caso. Qual é a autoria desse caso? Né? Que é a autoria? Porque isso aí envolve não sei quantas pessoas que fazem não sei quantas. Eu tenho visto aqui mais sérios por levantar essas coisas, né? Quer dizer, está lá escrito, baseado em fatos reais. Mas esses fatos reais, sabe, se fosse só contado, seria como se fosse uma descrição de um escrivão. Vai lá, chegou aqui, X pessoa chegou, queixou-se disso, daquilo outro, tal. Mas não, eles mostram isso, né? Eles vão reconstituindo. Inclusive, enquanto alguém está, uma série, enquanto alguém está falando dando depoimento, digamos, sobre um dado evento, esses eventos estão acontecendo. Eu já vi uma, inclusive, interessantíssima, que tem 3 pessoas suspeitas depondo e cada vez que cada uma fala, aparecem as 3 fazendo a mesma coisa. É muito interessante, né, como vão se criando essas coisas e como é que isso vai atendendo a necessidade de vários tipos, né? Tem coisas que a gente é ensinado a interpretar de uma dada maneira e tem coisas que, na verdade, a gente interpreta diferente e aí isso interfere, né? Quando chega um número grande, isso interfere na própria coisa. Né? Então, na verdade, acontece que é claro que há uma interferência do público na série, mas também há uma busca, né, de conduzir esse público de uma dada maneira para chegar a uma dada para interpretar de uma dada maneira. Essa questão da autoria é muito boa, né? Porque como tu falaste agora, professor, é muito interessante que não existe uma origem, né? Só um texto base, um texto fonte para essas traduções. O Plaza, o Júlio Plaza, é uma pessoa que sintetizou bastante, né, a teoria da tradução intersemiótica. Eu acredito que seja a maior obra, assim, que sintetiza a tradução intersemiótica, seja dele. E ele fala que até mesmo o processo mimético, né, da imitação, por definição, ele já não é igual àquilo que está tentando imitar, né? Ele já é outro texto, já é outro gesto, uma coisa nova. Eu estou desenvolvendo agora um trabalho com 2 amigos muito amados meus, que é sobre o Alto da Compadecida. E a gente analisa como a série, né, que virou mais conhecido por ser o filme, mas era originalmente uma série, que passou agora no verão de novo na Globo. E é um filme que é uma série, né, que se construiu tendo como texto principal, fonte, o Alto da Compadecida do Suassuna, mas que traz diversas coisas. Ele traz o clímax de uma obra de Shakespeare, ele traz personagens de outras obras do Suassuna, traz a problemática da porca, para quem viu a problemática da porca cheia de dinheiro, que também é de outra obra do Suassuna, não é do Alto da Compadecida, enquanto coloca também o Alto da Compadecida. Então, é um diálogo entre várias obras, né, que acontece ali naquele único filme. Vai falar? Não sei se vai abrir. Fora isso, eu só queria falar também do Robert Stam, sobre algo que ele fala exatamente sobre isso, sobre a gente não colocar a obra de chegada subordinada à obra de partida, mas entender as especificidades de cada uma, já que cada uma é criada com um certo objetivo. Não para a gente focar exatamente no telespectador, já que Walter Benjamin fala, né, que uma tradução não pode ser focada no telespectador, mas que seja focada, então, no objetivo daquela obra, no objetivo daquele texto, né, tendo todos como texto, tendo o filme como texto e a série como texto, focar no objetivo daquele texto, que é para aquele texto alcançar. E sobre o Walter Benjamin também, quando ele fala da língua pura, né, que não é exatamente aplicada à tradução intersemiótica, mas ele fala que a língua pura é o que tem em comum dentre línguas, dentre linguagens, dentre meios, para alcançar uma mesma significação. Então, é o que a gente estava conversando sobre chegar ao mesmo ponto, né? Como que essa série vai chegar no mesmo ponto que o livro chegou, vai passar
essa ditadura vai passar o que essas mulheres estão passando. Enfim, como vai chegar no mesmo objetivo, no mesmo sentido. Então, o Thiago está falando. Então, isso. Eu tenho que desligar quando tu fala também, né? Senão... Isso é interessante, só nós dois é que interferimos, né? Bom, ele fala aqui que ele está fazendo a pesquisa sobre o anel de Nibelung do Wagner, né? E que quando ele vai ver em quadrinhos, né? O autor preserva quase 100% do texto original e faz umas artes que são bem impactantes e enaltece ainda mais o texto. Né? É o que eu chamei de uma ressignificação que leva a uma leitura enriquecida, né? Isso é bastante interessante, né, desse ponto de vista lá de Bakhtin, que ele está tentando usar para trabalhar com tradução, porque ele vai falar, né, que há três leituras que a gente faz, né, de alguma coisa culturalmente distinta, né? Eu olho com meus olhos, eu tento olhar como o outro olhou, né? Quer dizer, eu tenho que obter informações para saber como será que o outro olhou, e depois eu faço uma síntese disso, né? Quer dizer, como eu vejo isso hoje, preservando o modo de ver daquele outro, mas também colocando para o meu interlocutor atual, né? Aquilo, né? Como é que eu penetro na cultura? Como é que... Então, quer dizer, não é a preservação em si do texto em si, né? Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, se colocar na série todos os diálogos originais do livro, provavelmente vai ficar estranho, né? Provavelmente vai faltar alguma coisa, vai sobrar alguma coisa, que em ambos os casos não vai se criar o mesmo efeito, né? Então, quer dizer, não se pode dizer que o livro é infiel, a não ser que conte a série é infiel, a não ser que ela conte outra história mesmo, mas outra história mesmo, né? Quer dizer que uma história que não tem nada a ver. Quando o Kurosawa vai pegar Macbeth e contar, ele vai pegar um tema, digamos, vamos chamar um tema, né? Um tema de Macbeth e levar para o Japão para contar de uma maneira lá. Mas ele não está contando outra história. A mesma coisa, eu posso interpretar o livro do Processo de Kafka de várias maneiras, né? Eu posso dizer várias coisas sobre ele, dizer que é sobre a repressão da justiça, que é sobre a repressão do capitalismo, que é sobre a repressão da igreja, que é sobre alguma coisa, mas sempre tem que haver uma repressão, um irracional, alguma coisa nessa história. Eu posso contar de várias maneiras, mas eu tenho que contar seguindo esse núcleo, esse eixo. Isso é preciso manter, né? Quer dizer, o que a Carolina está falando aqui, é claro, há uma refração, sempre há uma refração. Eu diria até que a gente refrata, até o que eu estou falando aqui, se eu perguntar a cada um, a última frase, cada um refratou já entendeu de uma dada maneira, embora tenha esse núcleo, né? Porque aí que está, para refratar, precisa refletir, né? Ou seja, primeiro eu tenho que ter um reflexo refratado, ou seja, se não tiver uma coisa não tiver conexão com a outra, a interpretação está errada, né? E o Eco fala da sobreinterpretação. Tem horas que as pessoas esquecem o que disse Freud, que tem hora que um charuto é só um charuto, né? É uma coisa de fumo lá que se usa para fumar. Nem sempre é simbólico, nem sempre é, né? E eu estava falando esse dia disso, né? Que quando uma criança de um dado ambiente de classe média de São Paulo sonhou com rato, talvez seja simbólico, mas quando foi na periferia, o rato não é simbólico, né? O rato é vestígio do cotidiano. Então, há essa questão, é totalmente diferente. Então, quer dizer, vai ressignificando, vai fazer. E isso de história em quadrinhos é engraçado, né? Que às vezes se fala história em quadrinhos como uma coisa supérflua, né? E, na verdade, alguém defendeu um doutorado de física em história em quadrinhos. Tem lá a história em quadrinhos, tá? Eu fui ler, só que eu não entendo de física, eu não consegui ler. Eu acompanho as imagens, olho lá, mas eu não consigo entender porque eu não sei do que trata o texto, né? Então é interessante ver como é que se vai alterando, né? Quer dizer, eu trabalho basicamente com a ideia de sentido, né? O sentido é melhor porque é a ideia de que eu tenho que criar o efeito, né? Tenho que gerar no outro leitor um impacto semelhante àquilo que eu estou adaptando, né? Seja filme, seja de uma língua para outra, etc., né? Eu sempre quero recriar aquele impacto, né? E eu vou ver as maneiras, ela pode ser mais ou mais bem sucedida. O que a gente não pode é cobrar de um meio que seja fiel ao outro quando ele tem que ser necessariamente infiel, porque ele é diferente. Não pode ser igual, não tem como ser igual, né? Então
e também tem, né, aqui está o Tiago falando, que na verdade tem não sei quantas interpretações distintas, ou então alusões. Às vezes eu vejo certas coisas e falei, mas isso aqui lembra não sei o que. Aí tu vai ver que talvez tenha sido até baseado, mas tu nunca vai saber, sabe? Tu nunca vai saber. Por exemplo, um jogo que se baseia no Coração das Trevas de Joseph Conrad. Sim, mas aí veja, Tiago, que é um especialista, né, vai e identifica isso. O, o, o leitor típico talvez não perceba isso, né? Talvez não perceba isso, né? Quer dizer, ele não veja esse nível da inspiração, né, discursiva, de onde é que veio, né? Tal. E aí, no caso dele, ele foi acabar, a partir de ver o filme, vendo que isso era uma adaptação, ele foi ver o livro. Então, também é do filme, não, o jogo, depois de ver o jogo, né? Então, isso é bastante interessante. Né? Quer dizer, a gente tem que procurar isso, quer dizer, tem que ser fiel, em primeiro lugar, ao meio, e segundo, tem que ser fiel ao ponto de vista que está sendo apresentado, mas não necessariamente às palavras ou a cada coisa que acontece especificamente. Né? Flávia? Acho que a Flávia caiu. Ah, então, nós ainda temos um tempo para discutir, né? Pode levantar questões aí para a gente ir, né? Porque uma coisa que eu queria destacar para nós é que a gente vê o meio todo, você vê que nós não estamos fazendo uma análise formal, né? Não é uma análise formal, é uma análise que tenta ver as condições de produção em geral, né? A situação geral, o que é um filme, o que é uma série, qual é o tamanho de um episódio da série, o que é mais ou menos uma temporada, como é essa temporada, qual é a periodicidade, há uma série de coisas, né? Há tudo isso a considerar, a gente não pode ver coisa do mesmo jeito que eu estava falando de livro. Eu vou traduzir um livro, eu tenho que saber se esse livro é para público em geral, para público especializado, se ele é didático, etc., para então ver o que fazer. Né? Quer dizer, então, assim, o Francisco Romário está falando aqui que a importância do leitor no processo de identificação de uma obra como adaptação. Se uma pessoa não conhece o que foi adaptado, como é que ela não vai poder dizer que é uma adaptação, né? Não é? Quer dizer, ela não tem, é uma obra, mas aí pode acontecer também. Quer dizer, tem que ter um repertório que permita esse tipo de associação, diz a Renata, né? Quer dizer, como é que. Exatamente, mas isso sempre está ligado. É preciso ver a quem se dirige, né? Quem está se dirigindo a quem, de que ponto de vista, né? De qualquer maneira, nós vamos cair nessa ideia, né? Quer dizer, aquilo que eu dizia, traduzimos discursos e não textos, né? E já acho, tradução em geral, que é dizer o mesmo a outro. Esse mesmo tem que ser entre aspas, porque na verdade não é o mesmo mais. Né? Tu está sugerindo certos sentidos, certos pontos de vista, certos elementos, mas não é exatamente a mesma coisa, não é uma cópia, não é uma reprodução, é sempre uma reconstituição. Né? A Sandra está falando, tem hora que de fato a gente tem que pôr nota de rodapé. Eu traduzi um livro do David Harvey, um americano tal, em que ele falava de certas coisas muito específicas. O livro não tem nenhuma nota, a minha tradução deve ter umas 20 ou 30, porque eu tinha que poupar o leitor de parar para procurar. Né? Em um caso, por exemplo, ele usa a designação que se dava nos Estados Unidos a habitantes de Oklahoma em certa época, a partir de um certo evento. Imagina, o leitor lê aquilo, não entende aquilo, para e vai procurar. Ele não vai acabar nunca. Aí eu pus ali a referência aos habitantes de Oklahoma na época tal. Pronto. Quer dizer, eu mantive a palavra, não tinha como traduzir, porque não tem tradução nesse caso. Né? É uma palavra, né, que tem a ver com Oklahoma. Né? Então, tem a ver com aquilo lá, naquele momento. Então, eu precisava identificar a palavra, mas ela não tem tradução, porque eu vou reproduzir aqui. Chamava de Orquis. Orquis, de Oklahoma. Eu não tenho como traduzir isso, eu tenho que deixar essa palavra, mas eu tenho que pôr uma nota para dizer o que isso está querendo dizer, né? O que isso remete a quê? Por que ele estava falando isso? Para que serve? Né? Aqui, ó, o Thiago também está falando de como a Clarice Lispector
traduziu Alan Poe para o público infantil juvenil, de fato, é uma tremenda adaptação, né? Quer dizer, antigamente, antes de Crepúsculo, hoje eu acho que ela teria que fazer de outro jeito, né? Porque o público infantil juvenil mudou também, né? Então, então assim, na verdade, quem está lá fazendo a série não está pensando se está escrevendo para alguém que viu o livro ou leu o livro, etc. Não está falando, ele está pensando em a que público ele está se dirigindo dentro daquelas circunstâncias e limitações que ele tem, né? Ele trabalha com isso, ele não tem outra coisa com que trabalhar, né? Assim, o Tiago também, né? E outro ponto veio a ideia da subjetividade da realidade presente na Odisseia. As traduções falam de cores azuis, mas no texto original não haveria uma palavra equivalente a essa cor. Sim, mas isso eu acho ainda que é a ressignificação, né? Quer dizer, é que nem o negócio do peixe lá que o Botelho falou ontem, né? Quer dizer, usar dois peixes que façam sentido erótico em português não pode ser, pode não ser os mesmos peixes que em inglês, né? Tem um trocadilho, né? Então, né? Então essa é a ideia, né? Assim, sabe? Você está falando da Santa Ela, que é a Digma Jimenez, está falando a tradução de semiótica é transmedial, transartística, e nela se entrecruzam e relacionam linguagens líquidas. Sim, sim. Né? Eu agora ando me interessando bastante pelo contrário, né? De ver filmes ou séries que levaram depois a livro, né? Estava vendo aquele caso do documentário que o colega apresentou, então estava pensando, é interessante ver como é que... E alguns casos em que livro e filme caminham juntos também. Há várias possibilidades, né? Mas eu acho que é sempre interessante olhar desse ponto de vista, né? Para quem está se falando e quais são as limitações do meio, mas também do gênero, né? Quer dizer, se a gente estivesse falando de um filme sobre Aya, não seria a mesma coisa que a série, né? Já haveria outros elementos envolvidos. Então, basicamente, né? É essa a ideia, né? De que vai envolver uma série de coisas, né? Quer dizer, ninguém está pensando no analista. A gente nunca pode, como analista, analisar como espectador, né? Quando a gente vê, a gente é tendencioso, né? A gente já vê tendenciosamente. Sim, a gente pode até chorar pelo filme, pode se irritar com o filme, pode ficar indignado. Tem uma série de reações que se tentam criar no espectador como espectador, mas isso, ainda assim, a gente vai ver como está construído, etc. E aí nós somos tendenciosos nesse sentido. Flávia voltou. Tinha dado um probleminha aqui, mas eu consegui. Renata, ler o livro e ler o roteiro da primeira temporada ativam dispositivos diferentes no pesquisador, certo? Sim, eu achei muito bom, porque a gente imagina que esse estudo ele vem só do livro e do filme, da série, né? Mas o roteiro, tanto do livro quanto da série, é muito legal, porque a gente vê, não exatamente, mas a gente vê mais de perto essas estratégias que eles buscam, né? Porque ali eles tentam, assim, ditar algumas coisas sobre a posição deles, o jeito que eles se olham, o jeito que eles se tocam, o jeito que eles têm que fazer aquela cena, são umas indicações que mostram mais ou menos as estratégias que eles buscam, né? Gui, tá abrindo teu microfone. O script foi publicado. Eu achei o roteiro do primeiro episódio desse piloto, eu achei na internet, assim, num site que publica isso mesmo. Eu achei também o do Gui, o do Guilherme que tá abrindo, professor, o microfone do Gui tá abrindo, mas deve ser ele deve estar confundindo. O script eu achei num site que é disso mesmo, eu achei também do filme Auto da Compadecida. É muito interessante, assim, porque tu vê o que eles mais perto que eles estão buscando, né, com cada cena. Vocês têm algo a compartilhar com relação à intermodalidade nas traduções intersemióticas?
Eu acho que a gente ainda chama de intersemiótica, sim, porque a intermodalidade pode ser mais ou menos a mesma coisa, né? Porque seria uma história contada em diferentes mídias, e esse é o conto da Aya mesmo, tem a livro, tem a série, tem os quadrinhos, como estavam falando aqui no chat, né? Eu ainda não olhei os quadrinhos, mas eu tô prestes a ver. E tem um filme também antigo, e é muito interessante o filme, porque ele é, eu acho que dos anos 90, e ele passa uma visão muito diferente do que a gente vê na série, assim, é uma coisa meio erotizada até, das aias, é uma coisa mais romantizada com o próprio, o comandante, né, que não pode se dizer vilão, mas seria a figura de vilão, né? São as pessoas que criaram essa ditadura, então é um pouco injusto que façam essa romantização logo com essa pessoa, entendeu? Que é Agora, no, para elas, no caso. E o filme, não sei se é por ser mais antigo, eu acredito que seja por ser mais antigo, mas o filme leva a romantização mais para esse lado, assim, é bem distorcida a visão que passa, eu acredito. Língua vocal e língua gesto visual. Sim, no caso é o audiovisual, né? Que utiliza bem o que o pessoal estava falando da luz, da trilha sonora. O filme, a série se utilizam de diversas coisas, né? Para passar o sentido. mais alguma coisa? Então, eu acho que, claro, pode chamar de intermodais, né? A gente que estava falando de sistema semiótico distinto, porque a gente queria destacar, né? São dois sistemas semióticos distintos e a distinção, a gente pode chamar, a distinção é de modalidade, né? Na verdade, a gente começou pensando nisso, né? Quando a gente fala que o texto de um romance, de uma história e tal, contado e depois a cena da série, etc., né? São modalidades diferentes, né, também. Mas aí, claro, né, Michele, a gente pode pensar nesse caso, eu sempre falo, quando eu falo verbal, eu estou sempre falando do oral, né? E de Libras, né? Quando eu falo verbal, verbal no sentido que a Libras também é verbal. Só que é uma modalidade diferente de verbal, né? Mas ela é igualmente verbal, é diferente de filme, etc., né? Quer dizer, como é que ela funciona, né? E tal. E é uma língua natural, né? Então, pode ser língua vocal e língua gesto visual. Pois é. Seria isso no caso de modalidade lingual, né? Tá aqui, ó, a Sheila está falando, modalidade lingual, língua vocal, língua gesto visual. Sim, são terminologias distintas, mas eu acho que a gente tem que pensar justamente que ah, o tipo de relação, as modalidades diferentes de língua, né? Quer dizer, como é que. Porque se a gente for pensar também, a gente for analisar como é que a Libras, que é visual, vai construir, gesto visual vai construir certas coisas, né? Ela não é pior nem melhor igualmente do que a língua vocal, né? São igualmente línguas naturais que criam sentidos diferentes a depender da situação, né? Eu tive uma colega surda no curso que eu trabalhava, que uma vez perguntaram a ela, duas alunas tinham ido para um congresso de educação e voltaram e perguntaram a ela se um dado sinal significava processo, né? E ela deu uma resposta ótima. Ela falou: lá, sim. Quer dizer, no lugar onde vocês ouviram, né, no lugar onde vocês viram usarem esse sinal para designar processo, é processo, né? Em outro lugar pode não ser, né? É interessante, né? Como a questão da variedade, etc. Quer dizer, ela não pode dizer não, porque ela não pode dominar, né? Mesmo sendo surda, tal, professora surda, de Libra e tal, ela não pode saber de tudo isso, né? Mas então ela só pode reconhecer que naquele contexto, naquele lugar, é assim, né? Sim, exatamente. A terminologia tem a ver com a perspectiva de estudo, mas eu acho que é isso aí, né?
Ah, sim, a Renata está falando se tem alguém estudando linguagens híbridas. O que seria linguagens híbridas? A gente chama, em semiótica gramasiana, quando há o verbo visual, por exemplo, a gente chama de semiótica sincrética, né? Mas eu não sei bem como seria um híbrido. Quer dizer, porque cinema, por exemplo, para mim já há várias linguagens envolvidas também, né? Embora tenha um meio e tal. Teatro, que tem alguma coisa, né? Agora, um terceiro, entre alguma dessas coisas, eu, pessoalmente não saberia mesmo. Assim, intermedialidade, né? Que trabalha com o outro. Eu não uso isso, né? Tem esse verbo visual, ou verbo não sei o que e tal. Por que que precisa dizer verbo visual? Porque há uma articulação entre o que é visto e o que é lido. No caso, uma série tem isso, né? Ela é uma semiótica sincrética, ela é verbo visual, ela faz as duas coisas, né? Agora, eu não saberia, a Renata, dizer o que seria um terceiro. Eu não consigo imaginar, na verdade, o que seria. Eu consigo imaginar a incorporação de várias, né? Ah, um link de uma peça que são quadrinhos no palco. Olha, eu continuaria a dizer que é uma peça que usa como recurso narrativo quadrinhos no palco. Mas acho que não muda, não altera basicamente porque continua a ser disposto ali, né? Agora, se a gente gravar isso de um dado ponto de vista para mostrar, aí talvez houvesse, né? Eu diria que, né, quer dizer, isso para mim, Renato, é mais ou menos o que eu penso no caso de gênero. Tu pega um romance que é contado em forma de cartas. Eu não posso dizer que ele é uma carta, né? As cartas são um gênero citado dentro do gênero romance. Então, nesse caso, eu diria que essas caixas que contam a peça no palco continua a ser o recurso que a peça usa para ser peça, né? Na verdade. Mas é uma coisa que se pode pensar, né? Ah, tá. Aí é diferente. Quando tu foi lá, tu viu a experiência de ver os quadrinhos acontecendo ao vivo. Tu tá vendo os quadrinhos acontecendo ao vivo, mas continuava a ser ator, né? Tem os atores lá que estavam fazendo acontecer ao vivo, não é isso? Quer dizer, os quadrinhos têm jeito ou é filmado, é cena, etc. É isso que aí precisava ver, né? Quer dizer, hein, Renato? Aí eu não. Tá bom, só olhando o link. Tu deixou o link aí, que depois a gente pode olhar para ver, né? Se eu estava lá assistindo a peça, eu estava lá assistindo a peça, mas se continua a ser uma peça que usa os quadrinhos ou o quê, né? Ah, tá. Atores ao vivo. Sim, mas então para mim continua a ser a peça. Uma peça usando recursos cênicos distintos, né? Eu vou falar Eu para o posso, Jean eu, Gonçalves, né, que vive eu posso, estudando. eu posso falar só uma coisinha, professor? Claro, deixa eu desligar aqui. Então, eu estou compartilhando, eu vou procurar aqui o link nos meus e-mails, mas porque é o Teatro do SESI de São Paulo que disponibilizou uma gravação. Eu vi a gravação também, mas ver ao vivo realmente foi uma experiência singular. É, A coisa é que tem toda aquela programação visual que hoje em dia é muito sofisticada, né, que pode ser usada. Eu não estou falando de projetar imagem de cinema ou de audiovisual, não é disso que eu estou falando. Realmente efeitos como aqueles que a gente vê nos quadrinhos ou impressos ou quadrinhos em movimento, com aquele tipo de pá, pum, lutas e tal. A minha experiência pessoal foi realmente mais do que ver teatro, e eu sou uma pessoa que pesquisa teatro e segue teatro, foi de estar presenciando os quadrinhos acontecendo na minha frente, é realmente totalmente singular. E aí a gente tem aqui na UF em Niterói a professora Renata Mancini, que é da área de linguística, né? E trabalha com quadrinhos, e a gente, embora eu seja da área de letras clássicas, a gente está discutindo, e já fizemos um painel, inclusive, sobre linguagens híbridas, justamente quando extrapola, talvez, essa, digamos, alfabetização que a gente tem em determinado meio, seja o texto, né, sei lá, um romance ou uma peça de teatro, quando você vê que a obra que você está abordando já foi talvez para além, né, no bom sentido, daquela
daquele script, por assim dizer, tradicional do que seria um romance, um quadrinho, um teatro. Mas, na verdade, eu estou mais querendo saber se tem mais gente pensando nessa perspectiva, que me parece que é o que está acontecendo agora. Por exemplo, teatro online ao vivo, que eu tenho assistido vários, da plataforma Zoom ou similares, realmente é de uma singularidade, é uma linguagem híbrida, porque você tem o ator ali ao vivo, você tem um espectador que também está ao vivo, eu estou falando online ao vivo, não gravado. Você tem cenários, mas é uma composição diferente do palco, do teatro, mas também não deixa de ser teatro. Então, na verdade, é um momento singular. Para mim é assim, né? Formalmente, quer dizer, do ponto de vista de recursos linguísticos estritos, há uma diferença, mas do ponto de vista de interlocução, continua a ser teatro. Aí depois eu podia falar teatro filmado, teatro livre, a gente podia usar categorias distintas, mas ainda é teatro, é isso que eu quero dizer, né? Ainda é teatro. Por exemplo, contar uma história como filme não é a mesma coisa que filmar a montagem teatral dessa história, né? Então, é isso que eu quero ver, né? Quer dizer, eu não sei se é híbrido nesse sentido, porque eu continuo tendo algo mais amplo que cobre, né? Quer dizer, que recobre. É teatro, né? Há um meio teatro e dentro dele eu posso colocar outras coisas. Né? Já tinha colocado, por exemplo, rock pesado tem umas exibições de, em alguns casos tem exibições de filme, tem fumaça, tem explosões, tem uma série de coisas, né? Mas continua a ser uma exibição do, né? Eu acho que o hibridismo ele vem exatamente dessa complexidade da gente não saber explicar direito, sabe? Disso de continua a ser teatro, mas é em outra plataforma, eu acho que vem daí o hibridismo, o que a Renata chama de um terceiro, de um outro, né? Não, eu concordo que em termos formais a gente pode falar que é uma linguagem híbrida, mas continua a ser teatro para mim, né? Teatro com linguagem híbrida. Quer dizer, há uma diferença. Eu não sei se confunde o teatro com outra coisa qualquer. Quer dizer, uma ópera filmada não é a ópera assistida, né? Ela representa a ópera assistida, mas ela não é a mesma coisa. Então tem isso. E aí tem uma coisa, né? Eu não saberia analisar, a não ser que eu assistisse pessoalmente, né? Assistindo pessoalmente, a gente pode ter uma ideia, mas fora isso, né? Sim, há várias maneiras de falar de hibridismo, né? Uma delas pode ser essa, né? Na verdade, eu não tenho opinião formada. Eu penso que o que prevalece naquela situação de produção, circulação e recepção? É o teatro? É o cinema? É o quê? Aí, o que prevalecer está lá, mas aí isso é no nível macro. No nível micro, sim. Pode ser teatro híbrido ou teatro não híbrido, né? Mas isso é uma coisa que eu estou falando agora. Eu nunca pensei nisso, na verdade. Tem aqui o link. Isso, ela mandou o link. A gente está em horário de encerrar já. Eu vou pedir para vocês assinarem a lista de presença, tá? Não deixem de assinar a lista de presença, que o Gui está colocando aqui no chat, o link. Eu acho super válido a gente dar uma olhada no link, então, que a Renata envia para a gente pensar mais sobre isso. Vamos guardar aqui, né? E a gente precisa ir encerrando, professor. Está na hora, né? Nós Tá temos perto limitação de tempo. Isso. Temos limitação de tempo. Então, queria agradecer a todos pela participação, pela presença e convidá-los para assistir as outras coisas, né, do evento. Né? Nós vamos ter também simpósios, etc., outras palestras, mesas redondas, etc. Então, eu queria convidar todos para isso. Dizer que nós estamos muito felizes na organização com as presenças qualificadas, né, com o sucesso da iniciativa. Que ótimo que a gente pode ter mais de 40 pessoas presentes aqui, né? Isso é ótimo. Obrigado, então. Obrigada, vou agradecer também. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, professor, pelo apoio à ideia. E só convidar vocês mesmo agora, durante essa semana, a gente tem outras oficinas pela manhã e simpósios temáticos à tarde e palestras à noite. A certificação do evento, ela vale para as palestras à noite. Vai ser toda noite às 8 horas,
no YouTube, no nosso canal do YouTube, tá? E simpósios temáticos vocês podem participar também como ouvintes, mas não há certificação. Das oficinas, a certificação é individual pelas oficinas, tá? E essa oficina, eu sei que vocês já estão aqui, mas essa oficina ela vai para o YouTube logo, não sei, não tem Ela está gravada. ela está É sendo ótimo, gravada. olha, Não olha, sei quando interessante, que é ela ótimo entra, que mas nós ela vamos vai. agora depois assistir a nós mesmos lá, né? E vai ser diferente do que a gente está vendo aqui, né? Nós vamos Sim. ressignificar também. Assistir a gravação de nós é outra experiência. É isso então. Muito obrigada. Aqui está o link, ó. Abre aí, YouTube NutraFood. Isso. Então, até a próxima. Até adiante. Até mais, gente. Muito obrigada.